Eu nasci aqui em Além Paraíba, no Hospital São Salvador. Eu sou da origem do Aterrado, né? Minha mãe chama Luzia Zamboni Mariano, e meu pai chama José Mariano. E lá a gente, né, estudou, né, que a gente estudou no colégio lá, foi até a quarta série, que naquela época a gente não podia estudar mais. Aí dali a gente já trabalhou, a gente já começou a trabalhar desde cedo também. Aí depois a gente cresceu, aí depois eu casei, que eu fui casada, fiquei 8 anos casada, ali tive um casal de filhos. Aí depois eu me separei. Aí depois eu vim para Além Paraíba. Aí estou em Além Paraíba, né? Trabalhei muito em casa de família. E depois eu construí outro casamento, que foi o segundo casamento. Morei junto 14 anos e ali tive tive um casal de filhos. Ele não aceitou a separação na época. Aí eu tomei várias faconzadas, fiquei deficiente de uma mão, mas aí, graças a Deus, fiquei 6 meses internada na Cotran Juiz de Fora, mas eu me superei. Graças a Deus, trabalho até hoje, não ficou com problema na mão, mas tudo eu sei fazer, eu faço tudo com a minha mão, mesmo com problema eu faço tudo, eu lavo, eu passo, eu costuro, eu faço tudo. Graças a Deus, não deixou nenhum problema na minha mão. E eu me superei, estou aí até hoje, graças a Deus. Na época que aconteceu isso comigo, ele não foi preso, não. Ele não foi preso, ele fugiu, aí não teve como prender ele. Aí depois de uns 18 anos, que o meu filho tinha, que é o mais novo, que é o filho dele, ele voltou. Aí ele voltou para conhecer o filho dele, aí ele já estava com problema de câncer. Aí ele, dessa época, com 18 anos, quando ele voltou, ele não durou, acho que foi só 2 anos, aí ele faleceu. Era difícil, que a gente, principalmente quando era mocinha, não existia banheiro, era uma dificuldade, não tinha chuveiro, a gente tomava banho na bacia naquela época. Eu já plantei milho, já plantei arroz, já plantei feijão, já coí milho, já coí arroz, já coí feijão. Aí naquela época a gente que plantava na horta, eu sei assim abrir um porco, só não tem coragem de matar, mas abrir ele e colocar na mesa para a pessoa comer, eu sei fazer. Então aquela época era mais difícil, mas assim, a gente tinha uma vida mais saudável, né, naquela época. A gente era tudo assim, a gente colhido na hora, era tudo, né, tudo saudável. Agora hoje em dia eu acho que as coisas é mais difícil. Lá na roça eu tenho muita saudade, eu tenho muita saudade. Eu tenho meus tios que já faleceu, que somos tios que a gente gostava muito dos tios da parte da minha mãe, deixou muita saudade pra gente, que realmente eles eram um tio muito bom. Que quando a gente era criança, que a gente tinha o quê? Uns 8, uns 8 a 6, uns 9 anos por aí assim, eles faziam aquela comida que misturava arroz, era feijão, era couve e chamava assim, vem fulano comer a bastiana, que a bastiana já tá boa, tá pronta. Aí a gente ia tudo lá para casa do meu avô comer essa bastiana. Então eu tenho muita saudade, a gente comia muito, era inhame com melado, essas épocas, tudo tinha na casa do meu avô. Então eu tenho saudade dessa época. E a gente sentava também para brincar de passar anel naquela época. A gente não tinha maldade. Hoje a gente tem que ter maldade. Naquela época a gente não tinha. Naquela época a gente ia para estudar, a gente brincava. Aí a gente ia para o colégio, ia com bornal de um lado, a merenda era banana. Quando não era banana, era um pedaço de mandioca. Cozinhava mandioca, a gente levava. Aí tinha as colegas que levavam fubá torrado. Era muito bom naquela época. Eu tenho saudade. Não volta mais. A minha dificuldade de criar meus filhos foi
Foi assim, foi eu educar eles do jeito que eles é hoje. Que graças a Deus eu não tenho problema com meus filhos. Eu como mãe, eu sei que meus filhos é um bons filhos, graças a Deus. E eu sempre eu brigava, eu zangava, eu deixava eles em casa, às vezes, sozinho, deixava a comida pronta e falava com eles, fica quietinho dentro de casa que eu vou trabalhar. E o Carlos Henrique já foi para a creche uns anos, ele foi para a creche, eu levava para a creche, eu ia lá buscar. Mas, assim, na educação, hoje eu falo com você, eu tirei de letra. Foi trabalhoso, mas eu cheguei no objetivo que eu quis chegar. Tem falhas, na família a gente tem falhas, mas é umas falhas que, graças a Deus, que a gente sabe superar. Mas eu cheguei lá. O meu sonho que eu queria que meus filhos agarrassem assim com força, com segurança, é esse lugar e essa casa. Porque o meu sonho é ver todos os quatro morando nesse lugar que está aqui. Eu não queria que eles fossem morar, assim, mesmo que fosse realizar o sonho deles em outro lugar, mas que não esquecesse desse lugar aqui. E nem dessa casa aqui. Se eu tivesse condições, eu queria acabar de fazer aquela ali e fazer outra casa para deixar para meus filhos morar aqui, não sair desse lugar. Esse que é meu sonho, deles segurar isso aqui como se fosse assim uma mãe, um pai daquele que trata com amor, com carinho. Na época que aconteceu essas facadas minhas, que foi meu ex-marido que me deu essas facãozadas. E hoje eu tenho a minha mão com problema. Vou até mostrar. Mas, como vocês dizem, naquela época eu fiquei muito magoada. Naquela época eu era ainda muito nova, eu não tinha muito juízo, eu era muito, gostava de baile, eu bebia. E eu ainda, né, não tinha meus dois filhos, mas era pequeno. Meu pai, minha mãe, minha irmã me ajudou muito. Eu fiquei muito abalada naquela época. Aí eu tomei as tongozadas, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não ia superar o que eu superei, que eu tomei sangue. Eu fiquei 6 meses lá, eles operando a minha mão. Aí chegou uma hora que eles falaram assim, você não quer tirar tudo de uma vez, não? Deixa só o braço assim sem nada. Aí eu falei, não, costura e até ver. Aí naquela época eu fiquei muito triste. Aquela época eu tive muita tristeza. Mas depois eu fui aprendendo como a gente viver a vida, fui vendo gente pior do que eu. Aí eu fui lidando com pessoas assim que tinham mais problema do que eu. Aí eu falei assim, não, eu ainda sou uma guerreira, eu vou levantar. Aí depois eu ainda tornei, igual eu falei, tornei casar, eu tornei ter mais um casal de filho. Aí isso aí foi só me dando força, me dando força. Hoje, pra mim, eu sinto que eu não tenho nada. Mas naquela época eu fiquei muito triste. As facãozadas não veio só em mim, veio no meu pai também. Aí pegou nas duas mãos do meu pai também quase faleceu naquela época. Aí foi uma coisa muito triste. Mas graças a Deus nós superou, nós estamos todos dois aí ainda. Meu pai está com 85 anos. E a minha mãe fez 80 agora, graças a Deus. Mas as outras coisas assim, que eu já passei, eu acho que é a lição da vida. A gente vai caindo e vai aprendendo. E a gente tem que conviver com essas coisas mesmo, porque hoje em dia a gente tem que saber a diferença, né? Porque se tem problema, a gente não tem que passar para outras pessoas, a gente tem que superar aquele problema. Então, foi o que eu fiz, eu com força, coragem, pedindo muito a Deus para me ajudar, eu venci muitas barreiras, graças a Deus. Sou realizada. Eu me superei. Passei muitas coisas, assim, dificuldades, assim. Não foi graças a Deus de comida, mas foi em trabalho, né? Eu passei mesmo dificuldade de trabalhar na época. Eu tive que aprender tudo de novo. Aí foi assim, muita gente querendo saber o que tinha acontecido. Aí às vezes eu era muito nova e eu não respondia. E às vezes hoje, para a gente conseguir um serviço,
Às vezes tem gente que nem aceita mais, pela idade, pela deficiência. Eu tenho que dar graças a Deus que a Zamboni aceitou e aceita as pessoas assim, com problema. Mas tem lugar que não aceita. Então eu falo, eu superei, eu sou vitoriosa, graças a Deus. Eu penso assim, depois que a gente morre, a gente não vai saber de mais nada, né? Vai acabar. Então, quem vai ficar aqui é que vai. Eu acho que vai ter uma vida mais difícil. Eu acho que as coisas hoje em dia, do jeito que tá, vai ficar mais difícil. E eu não tenho medo de morrer. Eu falo mesmo com Deus, eu não queria chegar até os 80 anos. Eu acho que a gente, depois que ficar velho, dá trabalho. Então, eu deixando meus filhos criados igual tá, e deixando meus netos encaminhados assim, né, com uns 12, 13 anos, esses pequenos, já tá bom. Eu não tenho medo de morrer.